Muito bem, querido aluno, estamos de volta com as nossas aulas para o concurso do CPRH. Esse concurso que está prestes a sair, só falta ser lançado o edital, né? E nós já estamos por aqui estudando as principais legislações que caíram no último concurso e que provavelmente vão cair neste concurso que está para ser lançado, certo? Então, nós iniciamos a aula 1, na última aula, né, sobre a Lei do Licenciamento Ambiental de Pernambuco, né, que trata do licenciamento, que é o assunto principal desta lei, mas existem outros assuntos também, como algumas atribuições acerca da própria CPRH. Então, nós iremos iniciar agora com a aula de número 2, a partir do artigo 3º, certo? O artigo 3º, ele vai trazer aqui as competências da agência, diz compete à agência, ou seja, compete à CPRH. A agência aí é a Agência Estadual do Meio Ambiente, certo? De Pernambuco. Então, essas competências, quando vocês forem ler aí no caderno de lei seca ou de leitura de legislação, que eu disponibilizei aí no link da descrição, vocês que ainda não sabem, eu disponibilizei, né, para todos aqueles que quiserem, gratuitamente, um caderno de leitura de legislação que está aí no link da descrição. É só você clicar e baixar esse caderno de leitura. Vão ter ali as principais leis. Eu fiz uma pesquisa, né, no edital passado e a maioria dos cargos eu vi as principais leis que foram cobradas em todos os cargos. Então eu peguei aquelas leis, né, já de forma atualizada e coloquei num só material para facilitar o estudo de vocês, para quem já quiser aí iniciar a leitura de legislação, ok? Então, nessa lei, quando vocês forem ler, vocês vão observar que este capítulo 3º, basicamente, ele repete tudo aquilo, né, ou a maioria dos dispositivos que nós vimos na aula 1, acerca dos instrumentos de política ambiental, certo? Mas a gente vai ver que também se repete aqui neste artigo 3º. Então, este artigo 3º, nós iremos aqui reler algumas coisas que nós vimos na aula anterior, mas eu já aviso de antemão a vocês que eu não vou me alongar muito nesses incisos aqui do artigo 3º, porque é basicamente uma repetição da aula 1. Então, eu vou tentar ser mais breve aqui para vocês não dizer que eu estou apenas lendo, certo? Então, em primeiro lugar, né, no inciso primeiro do artigo 3º, vamos ver aí conceder licenças, autorizações ambientais, bem como exigir e aprovar estudos relativos à avaliação de impactos ambientais. Então, veja aqui, mais uma vez, a questão das licenças, né? Concessão de licenças, que mais uma vez tem a ver com os instrumentos de política ambiental. Sendo que esse artigo 3º, ele está dizendo que, nesse caso aqui, para que se execute aquela política ambiental do artigo 1º e 2º que nós vimos na primeira aula, é necessário, compete, aliás, à CPRH. Então, é a CPRH quem vai executar todos aqueles instrumentos de política ambiental que nós vimos na aula anterior e que iremos ainda abordar nas próximas aulas de forma mais pormenorizada, certo? Então, artigo 2º, exercer, mais uma vez, poder de polícia administrativa. Salvo engano, foi no artigo 2º que vimos tratando sobre a polícia administrativa, o poder de polícia administrativa, que é uma das características da CPRH. A CPRH, como uma agência, né, que faz parte da administração pública indireta no âmbito estadual, ela vai exercer ali, né, o poder de polícia, porque ela faz parte da administração pública indireta. Então, por isso que ela vai exercer esse poder de polícia, porque
ela tem o poder de restringir direitos, né, de apreender bens, né, de fiscalizar e também de fechar algum estabelecimento, dependendo da situação, da necessidade. Então, como diz aqui, né, controle, disciplina, fiscalização de empreendimentos, obras e atividades efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente, nos termos desta lei e do seu regulamento. Seguindo, vamos ver monitorar, inciso terceiro, a qualidade do ar, qualidade das águas superficiais e subterrâneas, bem como a balneabilidade das praias do estado de Pernambuco. E, por último, temos aqui a qualidade do solo. Então, essas competências de monitoramento, elas são relativas, elas são pertencentes à CPRH, certo? Agora, o inciso quarto, vamos ver planejar, implantar e gerir unidades de conservação estaduais, certo? Planejar, implantar e gerir. Gerir aí tem a ideia de administrar, de gerenciar, né? Unidades de conservação estaduais, né? Quinto lugar, promover ações voltadas à conservação e à recuperação de ecossistemas e sua biodiversidade, certo? Então também é mais uma competência da CPRH. Em sexto lugar, inciso sexto, né? Promover a gestão ambiental no estado de Pernambuco. Veja que nós falamos no inciso, salvo engano, inciso 1º do artigo 1º, tratando ali dos instrumentos de política ambiental, né? Salvo engano, não estou lembrado agora se é o artigo 1º ou o 2º, mas sei que é o inciso 1º que trata sobre a gestão ambiental. Então veja que quem é que vai promover essa gestão ambiental, né? Vai ser a própria CPRH, né? Que vai administrar os recursos ambientais que fazem parte do estado de Pernambuco, certo? Seguindo, vamos ter impor sanções e penalidades. Mais uma vez aqui, a questão vem à tona aqui, mais uma vez, a questão do poder de polícia, que também dá essa competência, essa atribuição de impor sanções e penalidades, certo? Sanções aí também tem a mesma ideia de punição, certo? Sendo que geralmente, na maioria das vezes, sanções têm uma ideia mais no âmbito administrativo ou quando uma penalidade, quando uma infração, ela é mais branda, é mais leve, natureza leve, então se dá uma sanção. Já uma penalidade já quando é algo mais grave, certo? Seguindo o inciso 7º, realizar pesquisas aplicadas às atividades de gestão e controle ambiental e serviços científicos e tecnológicos direta e indiretamente relacionados com o seu campo de atuação. Então, mais uma vez, seguindo aquela estratégia das competências, quando a gente estuda as competências, nós destacamos apenas a palavra-chave aqui, que nesse caso é pesquisas aplicadas. Então, realizar pesquisas, né, aplicadas, né, às atividades de gestão e controle ambiental, serviço científico e tecnológico, certo? Relacionados com o seu campo de atuação. Então, é mais uma competência da CPRH. Inciso 9, vamos ter promover a educação ambiental. Lembre-se, né, da primeira aula que tratamos ali que a educação ambiental é também um dos instrumentos de política ambiental, certo? Então, que é o fato de tentar ali fazer tanto a sociedade em geral, né, como aqueles que utilizam os recursos ambientais, que eles possam ser, aliás, educados, né, quanto ao uso do meio ambiente, dos recursos naturais do meio ambiente, certo?
Então, isso é educação ambiental e quem vai estar competente, quem vai ser competente para promover essa educação vai ser, no caso do âmbito estadual do Pernambuco, vai ser a CPRH. Então, ainda diz aqui, orientada, né, para a conscientização da sociedade no sentido de preservar, conservar e recuperar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da comunidade, tudo aquilo que eu já citei aqui. Inciso 10, contribuir na capacitação de agentes públicos e da sociedade civil para o exercício de atividades que visem a proteção do meio ambiente. Isso aqui também dá puxa um pouquinho o gancho da educação ambiental, certo? Só que dessa vez abrange não só a sociedade civil, mas os agentes públicos, ou seja, aqueles que fazem parte, né, da administração pública, são funcionários, são servidores públicos e também devem ser instruídos quanto à questão ambiental. O inciso 11 vai tratar de requisitar informações de órgãos, instituições e entidades públicas ou privadas, bem como de pessoas físicas ou jurídicas sobre os assuntos de sua competência, determinando as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções. Então, é quando o CPRH, dentro das suas atribuições, né, para que eles possam exercer as suas competências, ele necessite de determinadas informações, então ele tem a prerrogativa de requisitar informações de órgãos, de instituições, sejam elas públicas ou sejam elas privadas, para que possa atuar de forma mais desenvolvida, digamos assim, sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo para a atuação de suas atividades, certo? Então, para isso, ela necessita de uma certa cooperação dos demais órgãos, sejam, repetindo, públicos ou privados. Cuidado para que na questão, né, uma questão que a banca possa lançar futuramente, não venha aí apenas públicos e por você achar que o CPRH faz parte da administração pública, então ele não tem esse direito, não tem essa competência de requisitar informações dos órgãos privados. As bancas adoram quando existe um ou, elas tiram, né? E quando não existe, né, existe um somente, elas tiram somente e colocam ou. E aí complica a vida das pessoas, certo? Então preste bem atenção, né? Outra coisa importante aqui é que ela também pode determinar diligências, né, que se fizerem necessárias, né? Diligência aí é ir até o local, né? Geralmente dá essa ideia de ir até o local, de observar, de analisar, né? De fiscalizar, certo? Nesse caso aí, com o sentido de tirar, né? De extrair informações que sejam importantes para as suas atividades, para aquilo que ela está fazendo, né? O objeto que está ali envolvendo as suas atividades, certo? Então, diligências, né? Grave bem isso aqui. Outra coisa importante, que pode ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, certo? Preste bem atenção nessas informações, né? Entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas e, nesse caso, também diligências. Não coloquei em destaque, mas vocês podem grifar aí, né? O inciso, só lembrei de uma coisinha agora, né? Esse material que está aí, eu fiz com muito carinho no link da descrição. Então, se vocês puderem, né, imprimam, né? Porque fica tão bonitinho ele imprimido, né? Ele impresso, né, melhor dizendo. Então, quem puder, para ler, para grifar, imprimam, né? Fica melhor para estudar, né? Quem puder, é claro, né? Eu lembrei de grifar quando eu falei de diligência, então eu lembrei agora de falar para vocês para imprimirem, certo? Assunto bem aleatório, não tem nada a ver com a aula, mas vamos lá. Inciso 12, realizar a inspeção veicular de gases e ruídos, certo?
inspeção veicular de gases e ruídos. Mais uma competência da CPRH, conforme estabelecido pela legislação federal e estadual em vigor. Inciso 13, emitir certidão negativa de débito ambiental. Mais uma vez, repetindo lá aquilo que nós vimos lá na aula 1, acerca da certidão negativa de débito ambiental, que é quando determinado ente, determinada empresa, né, ela não tem nenhuma dívida, certo? Com o Estado, no tocante a atividades danosas, atividades poluidoras, certo? Então, nesse caso, a CPRH vai emitir ali certidão negativa de débito ambiental. Então, seguindo agora no inciso 14, vamos ter acerca de emitir certidão positiva de débito ambiental com efeito negativo, certo? Então, ainda acerca da questão do débito ambiental, é mais uma competência do CPRH. Inciso 15, vamos ter celebrar acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos associativos para o gerenciamento de recursos naturais, bem como para o desenvolvimento de pesquisas e atividades técnico-científicas com instituições públicas ou privadas ou contratar serviços especializados. Então, sempre visando exercer as atribuições da própria empresa, da própria CPRH. Então, aquilo que seja interesse das atribuições do CPRH, ela pode ali contratar com outras empresas, né, firmar contratos com outras empresas, principalmente no tocante a atividades de pesquisas técnico-científicas que não é da competência delas, que não tem pessoas necessariamente disponíveis, né, para aquilo, para exercer aquela atividade de pesquisa técnico-científica. Então, ela pode, para ajudar nas suas atribuições, firmar contratos com outras empresas, certo? Com outras pessoas, para que possa realizar esse tipo de atividade de pesquisa técnico-científica. Então, é um exemplo, né, de contratos, de acordos e convênios que ela pode firmar com outras pessoas, certo? Nesse caso, pessoas jurídicas. Muito bem. Administrar o cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, mais uma vez, acerca do que vimos na aula 1, né? Esse cadastro que é o cadastro de todos aquelas empresas, aquelas pessoas que que realizam, praticam atividades potencialmente poluidoras. Então, quem vai administrar esse cadastro vai ser, é claro, a CPRH, certo? Inciso 17, monitorar a qualidade dos recursos ambientais em todo o território do estado de Pernambuco. Mais uma vez, a questão do monitoramento ambiental que estava lá no artigo 1º, na aula 1, que nós vimos sobre os instrumentos de política ambiental, ok? Seguindo o inciso 18, realizar o controle ambiental do uso de recursos e atividades florestais, assim como do transporte, do beneficiamento e da comercialização de produtos e subprodutos florestais. Então, controle ambiental do uso dos recursos ambientais, certo? Aliás, do uso de recursos e atividades florestais. Inciso 19, analisar e emitir pareceres, né, em estudos de impacto ambiental, certo? Que é o EIA, né, que a gente conhece ele por essa sigla, né, EIA, que é o estudo de impacto ambiental, e também outros estudos ambientais. Então, é competência do CPRH emitir, nesse caso aqui, analisar e emitir parecer acerca de determinado estudo, ok? Então, inciso 20, estabelecer normas referentes ao processo de licenciamento ambiental, e a gente vai ver nessa própria lei, ainda nesta aula, né, acredito que se der tempo, iremos iniciar estudando acerca do licenciamento ambiental, as regras a respeito do licenciamento ambiental.
Inciso 21, propor ao COSEMA, né, o estabelecimento de normas e padrões ambientais. O inciso 23 vai tratar de avaliar e exigir a compensação ambiental, que foi que a gente viu também na aula 1, né, que é mais um instrumento de política ambiental. Inciso 23 vai tratar aqui de garantir o acesso público a dados e informações ambientais, que também é mais um instrumento de política ambiental, e quem é competente para garantir que esse instrumento realmente possa ser executado, né, é a CPRH. Inciso 24, credenciar instituições públicas ou privadas para a realização de exames, serviços de vistoria, auditoria ambiental, estudos, visando a subsidiar suas decisões, né? Então, a CPRH, ela precisa de outras empresas, ela depende de outras empresas que possam ali estar lhe auxiliando naquilo que ela for decidir, né? Então, ele vai ali embasar as suas decisões por meio de exames, vistoria e auditoria. Serviços de auditoria são importantíssimos quando se trata de determinada decisão a respeito de algo que vai ser feito no meio ambiente, certo? Então, nem sempre a própria empresa vai ter todas essas ferramentas disponíveis dentro da própria empresa. Então, para que possa auxiliar, né, em várias atividades, ela faz contratos, ela sempre vai tentando fazer aqueles convênios com outras empresas para auxiliar nas suas atividades, ok? Então, inciso 25, celebrar termo de compromisso para a adoção de medidas específicas destinadas a prevenir, cessar ou corrigir dano ambiental, certo? Inciso 26, exercer outras atividades que lhes sejam delegadas. Então, essas são todas as competências da CPRH. Eu fui bem rápido, porque uma boa parte nós já vimos, já tratamos na aula 1. Então, para não ficar tão repetido aqui, a gente está sendo bem breve e possível para ir para o próximo assunto, né? Que nós iremos ver agora, que é o capítulo 3, né? A partir do artigo 4º do capítulo 3 desta lei, né? Nós iremos ver agora sobre o licenciamento ambiental. E aqui é que se inicia tratando do licenciamento ambiental. É um dos assuntos mais importantes e com certeza, certo? Eu digo isso com certeza porque dificilmente a mesma banca que que fez o concurso em 2008, dificilmente vai fazer uma prova para o mesmo órgão e não um órgão ambiental e não vai tratar sobre esse assunto de licenciamento ambiental. Então, olha, baixe o livrinho aí no link da descrição e comece a ler, ler e estudar todas as regras acerca do licenciamento ambiental de Pernambuco, certo? Vamos lá, artigo 4º, sem mais delongas, dos empreendimentos, o título, né? E atividades passíveis de licenciamento ambiental. Importantíssimo isso aqui. Quais são os empreendimentos e quais são as atividades? Eu já estou dando aqui, já estou adiantando para vocês uma das questões do simulado que brevemente iremos lançar aí, certo? Sobre quais são os empreendimentos e as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Será que são todas as atividades que são passíveis? Será que são todos os empreendimentos? Claro que não. Então a gente vai ver agora no artigo 4º, né? O artigo 4º vai dizer que a localização, construção, instalação, ampliação, recuperação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento da agência. Qual é a agência, gente? A CPRH. Cuidado para não estar voando aí. A agência, sempre quando a lei citar a agência,
está se referindo a CPRH, certo? Então, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Então, é importantíssimo aqui gravar quais são os tipos de empreendimentos que nós vimos aqui. São localização, construção, instalação, ampliação, recuperação, modificação e operação de empreendimentos e atividades. Agora, qual é o caráter desse empreendimento? Para que essas atividades elas possam ser obrigatoriamente licenciadas, né, ou dependam de licenciamento, é necessário que elas tenham esse caráter, essa natureza. Qual é a natureza? Potencial efetiva ou potencialmente poluidoras. Beleza? Mas existe ainda outra questão, é que elas possam causar degradação ambiental. Então, se estiver dentro dessas situações, elas devem ser previamente licenciadas, certo? Tem que passar pelo crivo da CPRH. Então, gravou aqui as informações do artigo 4º, vamos ver ainda, tem mais coisa ainda, não acabou, não é só isso aqui não, certo? Seguindo, parágrafo 1º vai dizer que estão sujeitos, agora sim, ao licenciamento ambiental, os empreendimentos e as atividades relacionadas aos anexos 1 e 2, primeiro e segundo desta lei, sem prejuízo de outros dispositivos legais suplementares. A gente vai ver ainda quais são essas atividades trazidas ali nos anexos 1 e 2, certo? O parágrafo 2º diz que a agência poderá, mediante instrução normativa, estabelecer parâmetros e critérios para classificação, segundo o porte potencial poluidor ou degradador dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ou ainda que de qualquer forma, possam causar degradação ambiental para fins estritos de enquadramento, visando a determinação da taxa para análise dos processos de licenciamento ambiental. Então, é a agência que pode estabelecer quais são os critérios, certo? E quais são os parâmetros. Então, compete à CPRH determinar os critérios e os parâmetros que possam determinar que, por exemplo, determinada empresa vai construir um parque, por exemplo, né? Até em que ponto aquela construção ela é considerada potencialmente ou efetivamente poluidora. Então, isso é importante. Nesse caso aqui, a CPRH é quem vai determinar quais são os parâmetros, né, que vai determinar que aquela atividade é ou não efetiva ou potencialmente poluidora, certo? Então, é isso o que o parágrafo 2º está trazendo aqui, né? Tratando do porte, tratando do potencial poluidor, degradador dos empreendimentos e atividades. Então, seguindo, o parágrafo 3º diz que ficam dispensadas de licenciamento ambiental as atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas em sequeiro. Mas o que é sequeiro? Eu nunca vi essa expressão, eu não sei o que é sequeiro. Calma que a gente vai explicar, né? A expressão sequeiro, trazemos aqui, deriva da palavra seco, certo? Que faz contraponto com a chamada agricultura de brejeiro, certo? Que é uma técnica que é realizada em solo firme. Essa modalidade visa atingir eficiência em terras áridas através da escolha de espécies de cultivo que não necessitem de irrigação constante, podendo suportar os períodos de estiagem entre uma chuva e outra. Então, atividades de sequeiro são atividades que utilizam plantações, né, que não necessariamente necessitam de muita água para que elas possam realmente se desenvolver no solo, certo? E geralmente são em solos, como o próprio nome diz, solo seco. Então, de cara, a gente já tem uma exceção,
né, de atividades que não necessitam ser licenciadas, que são as atividades de sequeiro. Gravou aí? Atividades de sequeiro. Essas atividades estão pela própria lei, pela própria legislação, né, de licenciamento ambiental de Pernambuco, estão dispensadas de licenciamento. Ok, gente? Né? Uma dica também, né, para se estudar as atividades que são e as que não são, é estudar, né, aquelas que não são, ou seja, aquelas que são dispensadas. Você estuda por eliminação, ou seja, aquelas que não são, que não estão no rol, na lista de dispensadas, né, na lista da exceção, elas são licenciadas, certo? Então, é uma dica aí também para vocês decorarem as atividades que são e que não são licenciadas. Porque nós vimos no inciso anterior, no parágrafo anterior, parágrafo 1, né, parágrafo 1º, que são as atividades sujeitas ao licenciamento, são as que estão no anexo 1º e 2º, né? Mas a gente vai ver aqui aquelas que não estão sujeitas ao licenciamento. Então, também é uma forma de se estudar, né? Você estuda as que não são e todo o resto, né, elas são. Todo o que sobrar vai ser sujeita ao licenciamento, certo? Mas vamos seguir. Parágrafo número 4. Então, vimos aqui, terceiro, atividades de sequeiro. E o parágrafo 4 vai dizer que, ressalvadas as áreas definidas como de preservação permanente, né? Aí vemos aqui as pequenas propriedades. Preste bem atenção, certo? Que aqui também temos atividades, né? Ou entidades que não estão sujeitas ao licenciamento, certo? Então, pequenas propriedades rurais com até 4 módulos fiscais, né? Guarde aí essa informação. Segundo, imóveis rurais, eu já deixei destacado para facilitar. Imóveis rurais dos beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou seja, o PRONAF, os imóveis que fazem parte do PRONAF, né? Segundo lugar. Terceiro lugar, Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA. Em quarto lugar, assentamentos rurais estaduais e programas complementares, certo? E em quinto lugar, as comunidades quilombolas e indígenas. Gente, todas esses grupos aqui, né, ou essas entidades aqui, elas estão isentas, certo? Do licenciamento ambiental. Então, para fixar melhor, eu coloquei aqui, né, entidades, né? Eu tenho entidades só para colocar uma palavrinha melhor, mas pode ser grupos, né, também, que estão isentas do licenciamento. Então, temos aqui, né, que acabamos de ler, pequenas propriedades rurais com até 4 módulos fiscais, imóveis rurais de beneficiários, que é o PRONAF, né? Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA, assentamentos rurais estaduais e programas complementares, e por último, comunidades quilombolas e indígenas, certo? Então, essas aqui são as entidades, os grupos que estão isentos do licenciamento ambiental. Mas, além desses grupos aqui, temos ainda outras atividades. Nesse caso, não são grupos, mas atividades que ainda estão isentos do licenciamento ambiental, mas nós iremos deixar para a próxima aula, a aula 3, para não ficar tão longa, certo? Então, eu aguardo você até lá.